Olá! Então, meu nome é Luiz Canires, eu sou brasileira, cidadã americana, moro na cidade de Nova York há 11 anos, um pouco mais do que 11 anos, e tô aqui para falar como que tá a situação na cidade de Nova York com o coronavírus, né? Tem vários amigos que têm me mandado mensagens preocupados com as notícias na mídia sobre quantos casos de coronavírus está acontecendo aqui em Nova York, preocupados se está tudo bem. Então, para início de conversa, o que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo inteiro. E eu acho que as razões da gente estar se limitando na exposição social está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Então, quando alguém pensar, nossa, Nova York, a Louise, o que está acontecendo? Ela, o filho dela, não sei o quê. Ó, é tudo a mesma coisa, tá todo mundo tentando. As diretrizes são de isolamento social, né? Quarentena. E é isso. Por não se sabe quanto tempo, né? Então é o seguinte, eu vou tentar deixar o papo bem tranquilo. No final eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu leio e que eu entendo. No final eu vou falar sobre a minha opinião, mas o que eu vou tentar falar agora é realmente tentar trazer um pouco de entendimento para o pessoal do Brasil sobre como está a vida aqui em Nova York, né? Então, vou repetir, sou brasileira, cidadã americana, moro na cidade de Nova York há mais do que 11 anos e aqui a minha carreira é como personal trainer e instrutora de aula em grupo em academia, né? Pelo menos era, porque desde o dia 13 de março a gente recebeu o comunicado que todas as academias iam fechar. Então, de uma hora para outra eu perdi todos os meus empregos, não todos os meus empregos, eu ainda tenho. Então vamos assim, antes do coronavírus eu trabalhava para 6 companhias diferentes dando aula, né? E além dos meus clientes particulares e dando aula na cidade de Nova York inteira, né? E dentro de academia, estúdio, dentro de condomínios fechados. E aí com o anúncio do coronavírus, que todas as academias tinham que fechar, simplesmente eu ainda trabalho para 2 companhias. Das 6 companhias que eu trabalhava, eu trabalho para 2 só agora, dando aula exclusivamente online, né? Então, como que eu tô me mantendo agora? Dando aula online com o meu programa virtual chamado One Week Fit, né? E eu tenho alguns poucos clientes particulares fazendo aula online e pelo seguro-desemprego. Eu tenho direito ao seguro-desemprego por aqui, que é um dinheiro bem considerável. Talvez no final eu fale, se alguém perguntar quanto que eu tô ganhando de seguro-desemprego. Mas é um dinheiro bom, tá entrando um bom dinheiro pelo governo. Muito diferente do que eu ouvi falar no Brasil. No Brasil eu ouvi falar que é coisa de $50 ao mês, né? Mas eu vou tentar falar um pouco do aspecto financeiro também, né? Mas não criticando em nada. Então vamos lá, esse é meu trabalho, eu tô tendo que fazer esse trânsito. Então, se você tá sendo pego com as notícias do coronavírus aí no Brasil também, e seu trabalho depende de estar presente no meio de várias pessoas, ou que várias pessoas precisam estar presentes para você ganhar dinheiro, então isso tá bem comprometido, né? Porque isso não vai acontecer tão cedo. É bom a gente começar, não se desesperar, mas abrir a cabeça e encontrar formas de contornar a situação. Algumas pessoas não vão ter o emprego afetado muito porque já trabalham em escritório, pode trabalhar de casa. Então é por aí que eu vou começar. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão sendo direcionadas a trabalhar de dentro de casa, né? Algumas pessoas ainda têm que trabalhar, né? Esse é o caso do meu ex-marido. Meu ex-marido, ele é inspetor pela prefeitura de Nova York e é mandatório que ele continue trabalhando, então ele continua trabalhando. Algumas pessoas estão nessa situação, mas a grande parte está trabalhando de dentro de casa ou perdeu o emprego, né? Ou é um ou é outro. Então, no caso, o metrô ainda funciona. O metrô ainda funciona aqui em horários limitados, né? Você tem que esperar mais tempo pelo metrô. Eu não tenho pego o metrô desde que isso começou, porque eu não tenho mais necessidade. Mas eu tava conversando com meu ex-marido ontem e ele tava me falando que ele ainda tá pegando o metrô e que os horários estão bem mais demorados, que tem algumas linhas que estão super lotadas,
que algumas linhas estão cheias de homeless, né? Que são pessoas que são moradores de rua. Nova York sempre teve morador de rua dormindo no metrô, mas agora parece que os números aumentaram, né? Por razões óbvias. E algumas linhas não estão tão lotadas, mas assim, tem um espaço maior de um metrô para o outro para chegar, né? O metrô ainda está acontecendo e eu perguntei para ele em relação das máscaras, e eu vou falar nesse assunto ainda. Ele falou que tem bastante gente usando máscaras dentro do metrô, mas que tem algumas pessoas que não estão usando máscaras, e eu vou explicar um pouquinho do estilo nova-iorquino. Nova-iorquino tende a ser bem durão, assim, com as coisas, sabe? É difícil derrubar o nova-iorquino. E o que eu percebo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que tem algumas pessoas que estão sentindo que os direitos, né, civis estão sendo afetados com essas decisões do governo, de trancar todo mundo, de induzir que todos trabalhem dentro de casa, ou que use máscara, essas coisas são anticonstitucionais, né? Então, recentemente teve um protesto muito grande em Michigan, porque as pessoas estavam protestando contra isso, que o governo não tem direito de infligir nos direitos constitucionais deles, né? Eu não estou tomando partido aqui, eu só estou comunicando o que eu sei. Tá? Não vai me julgar e me jogar de baixo. Até mesmo porque eu não tô nem aí se me julgar ou não julgar, né? O que nós vamos fazer? Tá todo mundo no mesmo buraco? O que nós vamos fazer? Então tá. Meu último dia de trabalho foi no dia 16 de março, desde que todas as academias fecharam. A maioria dos comércios estão fechados, só os comércios grandes ligados à alimentação estão abertos, né? Então, todos os small business que a gente fala que são as companhias pequenas, fechadas. Você só vai ter acesso realmente a essas companhias grandes, né? Porque tem como ficar pagando aluguel e ainda um certo número de funcionários. E essas lojas estão com limite de pessoas, né? Elas estipularam um limite de pessoas para entrar nos estabelecimentos. Então, sempre tem fila e um bom número, uma boa distância entre uma pessoa e outra, né? Então, tá bem limitado nesse sentido. De resto, todos os comércios e tudo tá fechado aqui nos Estados Unidos, né? Essas são as recomendações de quem não é realmente uma coisa de necessidade emergencial que fique fechado. Então, os lugares que estão vendendo comida, essas coisas, eles ainda estão abertos, né? E aí eu vou entrar um pouquinho na questão financeira, porque é isso que eu tô sentindo. Algumas das academias que eu trabalho é small business, né? Não é corporação, são tipo pequenos empresários. E não só das academias que eu trabalho, mas vários comércios aqui nos Estados Unidos, eles tiveram que fechar. Eles não têm como pagar funcionário, eles foram direcionados a fechar porque eles não eram de necessidade imediata. E o grande problema com Nova York é o aluguel. É muito caro morar em Nova York e pagar aluguel. Então, fechando o mês de março, você já viu que as pessoas estavam realmente com dificuldade de se comprometer de pagar o aluguel, porque é muito caro. Você pode calcular mais ou menos 60% a 70% do salário que as pessoas fazem aqui é direcionado para o aluguel, na maior parte dos casos, né? Então, março já foi difícil conseguir para as pessoas pagarem o aluguel. Ninguém está isento de pagar aluguel. O que está acontecendo é as pessoas tentarem negociar com o landlord, que é o dono do lugar que você tem que pagar o aluguel. E tem uma diretriz do governo falando que durante 3 meses ninguém pode ser expulso de dentro de casa, né? Mas, assim, alívio no aluguel mesmo, não existiu nenhuma diretriz até agora para as pessoas poderem falar, de acordo com o governo, eu não preciso pagar 50% do aluguel. Não. As pessoas têm que arcar com o aluguel. Então, terminou março, já foi meio ali, né? Porque já tem gente que fazia 2 semanas em março que já não estava trabalhando. E assim, se você entender a cidade de Nova York, tem muito restaurante e muito bar. Muita gente vive disso. Muita gente. Então, e muita gente vive de acordo com o salário que ganha, né? Tá ali se matando para pagar as contas no fim do mês, que não é muito diferente do Brasil. Então, agora, de repente, você não tem mais dinheiro, mas você ainda tem que pagar as suas contas, né? A conta do Wi-Fi, conta do aluguel, conta de luz, conta não sei o quê. E aí você tá sendo pego. Então, março já foi um sacrifício. Agora, quando fechar abril, eu acho que vai ficar bem mais complicado.
Mas aí é importante você entender que tem uma diferença aqui. A diferença entre o cidadão americano, que está conseguindo receber o unemployment, né, o seguro-desemprego, que apesar de ter perdido o emprego, está recebendo o seguro-desemprego, que é um dinheiro considerável, bem considerável. Agora, as pessoas que aqui perderam o emprego, que não são cidadãos, e que, ou, né, que tem outros casos também, que pode ser cidadão e se ferrar também, e que não estão recebendo seguro-desemprego. Então, realmente, eles estão tendo que tentar fazer arrecadações, tentar falar com os outros, tentar dinheiro de alguma forma para conseguir pagar as contas e conseguir viver. Esse que é o problema, né? Trabalhar uma vida inteira e de repente vem tudo isso de uma hora para outra e o povo está sendo pego e fala, nossa, e agora? Como é? Não tenho dinheiro para pagar meu aluguel no fim do mês, ou eu não tenho dinheiro para comer. A princípio, essa era a minha preocupação. Quando eu estava fazendo os cálculos na minha cabeça, eu pensei, nossa, mas se eu juntar o dinheiro que eu estou ganhando e não gastar $1, eu ainda não consigo pagar meu aluguel. Isso antes de entrar todos os benefícios que entraram agora através do governo, né? Então, é bem complicada essa situação. É bem complicada. E tem o caso de pessoas que trabalham por conta própria, né? Tem seu pequeno negócio e que não pode aplicar para o seguro-desemprego. Americanos, e eles não têm o seguro-desemprego. Ou casos de pessoas que vivem aqui legalmente ou ilegalmente, não importa, tá todo mundo dentro do mesmo saco, que não tem direito, não tem acesso a esse dinheiro, não tem acesso a nada e está sendo pego nessa situação. Pessoas com pequenos negócios, principalmente, né? E aí entra a questão, dinheiro não está entrando, não vai ter dinheiro, as pessoas que estão empregadas através desse emprego perderam o emprego, e entra essa situação econômica, né? Porque ninguém sabe ainda o que vai acontecer, a gente só começou a sentir os efeitos de que talvez o número de mortes por causa do coronavírus, ele vai ser um número específico, mas talvez as consequências desse fechamento e isolamento social, do número de mortes por causa de depressão, ou por fome, ou por os problemas que vão se acarretar da questão financeira, será que esses números não vão ser maiores? Eu só tô plantando uma semente, eu não tô julgando ninguém, não tô defendendo ninguém, tá? Eu sei que tem muita informação diferente caindo na cabeça das pessoas e eu não tô aqui pra colocar mais fogo no inferninho, não. Eu só tô aqui pra tentar abrir sua cabeça e falar das experiências que eu tô tendo por aqui, porque é muito difícil ver essa questão dos negócios pequenos realmente se ferrando, ou muitas pessoas que trabalharam uma vida inteira não saber como vai pagar sua conta no fim do mês, né? Bom, só queria abrir a sua cabeça para isso. Agora eu tenho que colar um pouquinho, porque é tanta coisa que eu queria falar. E, por favor, posta aí sua mensagem se você quer falar que eu fale sobre alguma coisa em específico, porque eu não tenho como saber, né? Vamos lá. Aí que tá. Essa questão do coronavírus, cada país está tendo uma decisão diferente do outro ou similar, né? Eu ouvi falar das coisas do Bolsonaro no Brasil, não votei, né? Nem aqui votei pro Trump ou pra Hillary, porque na época eu não era cidadã. Não vou tomar partido em relação a isso e não vou falar nem bem nem mal do Bolsonaro. Eu vou falar uma comparação entre os Estados Unidos, as diretrizes dos Estados Unidos, que é esse isolamento social, fechamento dos estabelecimentos, tal, que são as recomendações que vieram através do WHO. A gente fala que WHO, eu acho que no Brasil tem um nome diferente, né? Mas é a Organização Mundial de Saúde, que não representa os países, é uma instituição independente, não é governamental, né? Então, os Estados Unidos, a princípio, tomou essas diretrizes, mas algumas pessoas sabem que o Trump cortou a verba para eles, né? Então, eu posso falar sobre isso também. Mas comparar os Estados Unidos com o que a Suécia fez. Porque, assim, pelo que eu tô conseguindo entender até agora, tem que falar um pouco sobre isso. Então, vou falar o que eu tô conseguindo entender sobre o assunto e você vai pesquisar e vai tomar sua própria decisão e sua opinião. Não vai na minha, não. Escuta e forma a sua própria opinião. Pelo que eu tô entendendo, é uma doença contagiosa, sim, né? É uma doença bem contagiosa, mas que as pessoas que tiverem contato com o vírus, elas vão reagir de formas diferentes. Algumas pessoas não vão apresentar sintomas,
não vão apresentar sintomas, mas elas ainda podem carregar o vírus e transmitir para outras pessoas. Só que quem tem mais potencial de transmitir o vírus são as pessoas que estão doentes, né? Tossindo, né? Porque a saliva vai voar e vai chegar no rosto de alguém e tal. Mas, de qualquer forma, então, tem as pessoas que não vão apresentar sintomas, tem as pessoas que vão ficar doentes de leve, né? Vai ter aquele desconforto e tal. Tem gente que vai ficar doente mesmo, que é pelas comparações que eu li e das pessoas. Tem dois amigos meus que estão com vírus. Um teve e a outra tá conseguindo superar. Os sintomas são bem pesados, é tipo um flu bem pesado. Você vai sentir igual um cachorro malnutrido, né? Por algumas semanas, mas não morrem. E aí tem, pelo que eu entendi, 0,01% dos casos que as pessoas vão morrer, né? E essas pessoas são os bem velhinhos ou as pessoas que têm problemas de diabetes ou problemas no coração. Então, é importante você entender, eu vou até falar de novo, não é que vai sair matando todo mundo. O que está mostrando é que 0,01% das pessoas vêm a falecer, né? Algumas pessoas vão ficar bem doentes, outras pessoas vão ficar doentes de leve e outras pessoas não vão ter sintomas. E o que vai definir isso? O seu sistema imunológico. Então, é importante você entender que o quanto mais saudável você conseguir ficar, melhor você vai lidar com o vírus. E não é só com o coronavírus, isso é com qualquer vírus, qualquer bactéria no mundo, né? Quanto mais saudável você tiver, menos as chances de você sofrer muito com a doença, certo? Agora, essa questão do isolamento social aqui é porque eles estavam muito preocupados com o número de pessoas dentro dos hospitais, né? Ah, vai superlotar os hospitais, vai não sei o quê. Então, aí, o que começou a acontecer? As previsões, e aqui eu vou conectar um pouco com a decisão do Trump com o WHO, né? Com a Organização Mundial de Saúde, eu não sei se eu estou traduzindo isso certo. As primeiras previsões estavam falando em milhões de pessoas viriam a falecer com o vírus. Agora eles recalcularam e as previsões são de 60 mil, mais ou menos 60 mil pela temporada, né? Porque existe essa forte comparação entre o flu e o coronavírus. Não estou falando que o flu é pior ou que o coronavírus é pior, só estou falando que é um vírus que tende a ser seasonal, que vai, tipo, ficar vindo e voltando, vindo e voltando. E por isso que eles têm falado muito da questão de você construir seu sistema imunológico e as pessoas que vão estar imunes à doença, porque eles já pegaram a doença e criaram anticorpos, ou o caso das pessoas que têm o sistema imunológico e conseguiram lidar com a doença melhor, né? Ou as pessoas que não têm sintoma nenhum e só carregam, seja lá o que for. Parece que essa doença não vai sair do mapa tão cedo, vai virar tipo um flu. E é por isso que eles estão falando assim agora. Muito dessa capacidade do corpo produzir os anticorpos e você conseguir ficar imune, né? Eles falam herd immunity aqui. Que é muito importante a gente entender isso. Importante entender que não é que você vai pegar o vírus e você vai morrer, né? É importante você entender que tem vários níveis. Agora, é muito importante também entender que se você tá doente, as recomendações é para ficar dentro de casa e evitar contato público, porque pode ser que você seja forte o suficiente para lidar com o vírus, mas outra pessoa que você vai estar em contato não é tão forte, né? Então, é velhinho, ou tem diabetes, ou tem problema no coração, ou hipertensão, alguma coisa assim, e aquela pessoa vai morrer, né? Então, é importante entender isso. E eu vou fazer a comparação com a Suécia e os Estados Unidos. Era aí que eu tava. Desculpa que eu vou tudo em volta e depois eu vou ler as mensagens e eu falo sobre essas coisas. Então, nos Estados Unidos, eles adotaram esse isolamento social, onde várias pessoas perderam emprego, você não é suposto a sair de casa e tal e tal. Na Suécia, eles tomaram uma diretriz diferente. Eles não fecharam completamente os lugares. Eu vi um documentário ontem sobre a Suécia com imagens da semana passada, mostrando que os restaurantes estão abertos, mas não estão lotados, porque as pessoas estão com medo. O povo tá com medo de pegar o coronavírus, porque é uma doença nova, ninguém sabe o que é isso, né?
Então, os comércios estão abertos, as ruas estão abertas, mas não tem muita gente lá fora exposto, se expondo, né? As diretrizes lá é: se você está doente, é para você ficar dentro de casa. E de acordo com uma pessoa da Suécia falando no documentário, ele estava falando assim, que as diretrizes do governo é o seguinte: se você é idoso e você tem problemas de saúde, é bom que você se isole mesmo. Agora, se você é um cidadão, né, até 40, 50 anos, sei lá, você vai ficar doente, mas a doença vai pegar você de forma diferente. Ou você não vai ter sintoma, ou você vai ter um pouco de sintoma para lidar, ou você vai ficar muito doente para você tentar lidar com a doença dentro de casa e evitar os hospitais. Isso é o que está acontecendo na Suécia. Então, eles estão tentando, eu acho que, equilibrar essa parte econômica com a doença em si, e eles estão tendo um direcionamento diferente com a doença. Né? Não tô falando que tá certo ou tô errado, tô falando que a Suécia tá fazendo, pelo amor de Deus, né? Nos Estados Unidos está diferente, eles resolveram fazer toda essa aproximação de acordo com as estimativas que foram dadas pelo WHO. Eu falo WHO aqui, eu acho que é no Brasil OHM, eu não sei essa coisa aí no Brasil. Só que aí o que aconteceu? As estimativas novas agora mostraram que cerca de 60 mil pessoas vão vir a morrer por causa do coronavírus aqui, né? E isso é mais ou menos os números do flu por season, por temporada. Vai de 45 mil a 65 mil. Então, o Trump, ele tá tentando recomendar aos estados que eles comecem a abrir os negócios devagar, né? E a mídia grande aqui começou a transmitir isso, começou a mostrar que as estimativas estavam exageradas, que os números não são tão alarmantes, que começaram a diminuir, os casos começaram a diminuir, os hospitais não estão mais tão cheios, alguns, não posso falar por todos. O que eu posso falar é que eu tenho uma amiga pessoal que ela tá no militar, no serviço militar, brasileira, linda, não vou falar o nome dela, e ela foi requisitada para trabalhar num desses hospitais que foram mandados para Michigan, porque lá foi Michigan, não sei falar, não tenho certeza, que era onde foi os epicentros, um dos epicentros da doença, e acabou que não teve quase ninguém indo no hospital, e isso ela confirmou para mim, porque eu li e postei no meu Instagram, ela mandou uma mensagem para mim e falou: eu tô aqui e a gente tá esperando o direcionamento agora, veio quase ninguém procurar tratamento. No momento, eu tô numa área que é de pacientes estáveis e tem só um que vai ser mandado embora para casa hoje, né? Foi isso que ela me falou. Então, os números estão caindo. Mas mesmo assim, mesmo com os números caindo e as notícias falando que os números estão caindo, que vão começar a abrir os negócios, ontem o governador daqui do estado de Nova York decretou que todo mundo use máscara, né? Então, não faz sentido, de uma certa forma, né? Se os números estão indo para baixo, por que agora ele vai falar para todo mundo usar máscara? Então, essas coisas assim, eu tô falando isso pra você não ficar muito esperançoso, né? Tipo, o número tá indo pra baixo, então daqui a pouco a gente volta tudo a vida ao normal, né? Não é bem isso não, né? A gente tá, supostamente, tudo vai estar fechado até dia 15 de maio, né? Até dia 15 de maio, pode ser que alguma notícia boa ou ruim apareça até então. Parece que eles vão começar a induzir os negócios a abrirem de novo, né? Mas não tem nada concreto ainda, não tem nada oficialmente acontecendo. Eu comecei a reparar que tem algumas outras lojas abrindo, né, tentando abrir. Parece que a coisa tá começando a melhorar, mas mesmo assim tá tudo fechado e de uma hora para outra as coisas podem ficar mais severas, que nem a demanda do uso da máscara. E eu não estou falando que é certo ou errado, eu só estou falando que isso foi o que o governo do estado resolveu, o governador do estado resolveu fazer ontem, né? E então agora, teoricamente, você é obrigado a usar a máscara quando você sair de casa, né? E eu saí hoje de casa, eu fui dar uma corrida em volta da quadra, né? Eu preciso disso, senão eu fico louca e eu preciso fortalecer meu sistema imunológico. Eu tenho feito bastante coisa dentro de casa, mas isolamento social, né? Não tô indo lá tossir na cara de ninguém, nada. E até mesmo aqui eles ainda recomendam você ter contato ao ar livre, mas ficar de 6 a 7 feet. Seria mais ou menos 2, 3 metros de distância entre as pessoas, né?
Mas quando eu fui num estabelecimento comprar um café, todo mundo de máscara. Aí quando você entra no estabelecimento, todo mundo num lugar fechado, todo mundo tem que usar máscara. Alguns estão exigindo máscara e luva, né? Mas ficou bem nítido que tá a maioria das pessoas usando máscara dentro de lugares fechados. Eu dei uma passada na praia porque eu tô entre Nova York, cidade de Nova York, e eu venho passar em Long Island também, né? Eu tô entre os dois são bem perto um do outro. E na praia hoje eu fui para ir uma caminhada, eu não queria ir e me incomodou profundamente de ter aquela imagem de todo mundo com máscara, sabe? Parece que não é nem mais. Parece que não dá aquela sensação boa, sabe? Foi essa sensação que eu senti. Minha sensação, desde que esse mandatório das máscaras entrou, é tipo, eu não quero ir mais lá fora porque é tão triste, sabe? É tão triste, é tão depressivo. Não quero, e não tô condenando, falando certo ou errado, eu só tô sentindo que tem muita coisa acontecendo e eu ainda tenho contato com meu filho, com meu ex-marido, né? Com tudo que tá acontecendo, eu ainda tenho contato com pessoas, mas tem pessoas aqui que estão completamente isoladas, sem contato nenhum com outras pessoas, né? Então, quais vão ser os efeitos disso daí pra frente? Depressão, questão financeira, saúde e tal, né? Que nem eu tento ligar pra minha mãe não atende, eu já fico preocupada, minha mãe aí no Brasil, porque ela tá sozinha lá. Se alguma coisa acontecer com ela, eu nem poder vê-la, eu vou ver. E como é que eu vou saber se ela tá bem ou se ela tá mal, né? Bom, mas só um paratriz. Vamos lá, agora eu vou por tópicos um pouquinho. Eu sei que eu fui por tudo, mas são algumas coisas que eu assinalei e eu achei que eu deveria falar. Fique à vontade para desligar e assistir outra coisa, né? Mas se você quiser ficar aí comigo e compartilhar desse momento e suas experiências, por favor. Já falei da comparativa entre a Suécia e os Estados Unidos. Eu sei do presidente do Brasil e o que ele estava falando no princípio. Não vou entrar em questões políticas, mas eu meio que entendo esse lado dele querendo falar da questão financeira com a questão da saúde, tá? Não tô defendendo ninguém, pelo amor de Deus. E aí eu falei nos negócios. Ok. Então, o que está acontecendo? Tá, já falei sobre isso. Já falei dos números dos hospitais, das pessoas nos hospitais já não está tão grande, mas aí vai da consciência de quem está doente, de não ir espalhar a doença para os outros, ou você ter o cuidado sempre de lavar as mãos, né, e tal, tudo aquilo e as recomendações que estão sendo dadas, né. Mas, assim, já falei das pessoas protestando em questão dos direitos dela estarem sendo infringidos, né? Alright. Deixa eu ver. O metrô tá funcionando, a maior parte do comércio tá fechado. Tem essa questão do Trump com o Bill Gates. Você vai ouvir falar bastante do Bill Gates agora. E eu posso te dar uma ideia do que... Eu vou te falar rapidinho uma ideia do que eu entendo que está acontecendo em relação ao Bill Gates. Então, o social media do Bill Gates está sendo inundado com mensagens de pessoas protestando e falando coisas ruins para ele, porque parece que tem uma associação do nome do Bill Gates com o WHO, né, com a Organização Mundial de Saúde, com essas diretrizes ou com essas estimativas que estão muito mais além do que são reais, porque existe um dinheiro muito pesado do Bill Gates em cima de uma agenda de vacinação mundial com questão de chips e essas coisas, sabe? Uma agenda em que eles querem ter certeza que todas as pessoas do mundo estarão sendo vacinadas, inclusive contra o coronavírus, né? Então, só tô falando isso pra você porque é isso que eu entendo. Não vou falar minha opinião, vou tentar manter isso bem calmo e lay back. Lay back quer dizer bem descontraído. Isso é o que eu entendi, o porquê que eles têm falado tanto no Bill Gates, né? Não vou falar se ele é bom ou ruim, isso aí é você que vai pesquisar e vai tomar sua decisão própria, eu não tenho nada a ver com isso. Ok. O que está mudando aqui também é a questão do tratamento em relação aos pacientes, né? A princípio, agora eles estão começando a usar mais a vitamina C dentro dos hospitais. Começou a sair muito nos jornais hoje
que os hospitais aqui começaram a usar mais a vitamina C intravenosa ou altas dosagens, porque tem um efeito forte contra o coronavírus, né? No lado, porque assim, se você ficar doente e você for pro hospital, agora eles estão com vitamina C, mas se você fosse pro hospital antes, eles iam te colocar no ventilators, eu não sei traduzir isso pro português, e ter uma aproximação não nutricional com você. A Western Medicine, né, a medicina não oriental, seja lá o que for, a medicina que é praticada aqui nos Estados Unidos na maior parte, eles não vão muito a fundo no aspecto nutricional, né? Então, se você já não tá bem e você quer ir pro hospital e tentar lidar com isso lá no hospital, por favor, né? Essa decisão é sua. Eu vou te falar o que eu tenho lido que ajuda você a fortalecer o sistema imunológico, e é a prática de alguns hospitais com centros holísticos aqui. Eles estão falando muito da vitamina C, né? Eles estão falando muito da vitamina A e da vitamina D e do iodine. Eu não sei, iodine, eu não sei traduzir isso, iodine. Eu comecei a tomar uma suplementação de iodine faz pouco tempo, que o gosto é horrível, parece que eu tô tomando água de peixe, assim, o negócio é nojento. Mas é muito bom para você, vitamina A, vitamina D, vitamina C, iodine. E aí tem alguns casos que eles estão usando aquele remédio que é aquele remédio para malária também. Eu não sei falar isso nem em inglês, nem em português, né? Eu tentei escrever o nome aqui, eu não consigo. Peroxide, sei lá o que, não consigo, mas é só para te dar uma ideia. Agora, da vitamina C, o que eles estão falando é de 1.000 a 5.000 miligramas a cada 30 a 60 minutos, em caso você tá doente, até a diarreia acontecer. Diz que até a hora da diarreia acontecer. É isso que eles estão falando por aqui. Mas eu não sou médica e não tô falando pra você seguir minhas diretrizes. Eu estou falando pra você me ouvir, né? E fazer suas próprias pesquisas e tomar suas próprias decisões. Eu não tô aqui pra colocar ideia na sua cabeça. Eu tô aqui pra abrir sua cabeça. Então, vitamina A, vitamina D e a vitamina C, que eles estão falando muito. E iodine. Não sei como fala iodine em português. Eu só sei que é uma coisa que você encontra em seaweed, né? São algas marinhas. E acho que em bacalhau. Mas eu resolvi suplementar porque eu já estava sentindo alguns sintomas de falta de iodine no corpo. Alguns sintomas ligados à tireoide. Eu nunca chequei minha tireoide, mas eu resolvi começar a tomar a suplementação, que é um pó que eu faço, misturo num smoothie, e para ver se eu me sinto melhor com isso, né? Antes mesmo de toda essa situação, mas aí ouvindo os caras falando tanto de sistema imunológico, você começa a ouvir o que é importante pro sistema imunológico, porque no fim você quer estar saudável, né? Porque se você for ficar doente, você quer ficar saudável para lidar com a doença bem, não ficar lá, né? Ficar firme e forte. Ok. Vamos ver. Eles estão falando que é uma doença nova, que é normal todo mundo ficar aflito, né? Sem saber o que fazer, o que vai acontecer. Mas que vai ser muito difícil das pessoas não pegarem a doença, né? Que você vai desenvolver a doença em casos ou bem de leve, ou mais forte, ou nos casos 0,01% das pessoas vão vir a falecer, e que vai ser tipo seasonal, que vai ficar indo e voltando, indo e voltando. E aí, por isso que eles estão falando muito da capacidade do corpo criar os anticorpos para poder se defender, né? Então, e todas as vacinas que foram testadas até agora, pelo que eu li também, assim, eles começaram com umas vacinas com um vírus em laboratório, que parece que deu efeito. Mas aí, quando essas pessoas do vírus, que tomaram a vacina do vírus de laboratório, vieram em contato com o vírus da forma selvagem, aí que os casos complicaram. E que o próprio vírus já está sofrendo bastante mutação. Então, assim, se você quer ficar só dentro de casa até tudo isso passar, você não está criando seu sistema imunológico, né? E esperar por uma vacina eu acho que vai demorar bastante. Por isso que tem alguns estudos falando aí de pesquisador da Harvard falando que se quer fazer isso vai ter que fazer até 2022. Isolamento social até 2022, imagina. É por isso que eles estão falando disso, né? Vamos ver aqui mais. As estimativas agora que são as mortes vão cair para 60 mil, né? Mais ou menos o mesmo
número das mortes por flu. Deixa eu ver aqui mais. Vai entender minha letra? Quem vai entender? Eu vou até te mostrar. Será que dá pra entender minha letra aqui? Olha que horror. Gente do céu. Sim. Aí tem o tal do Surgeon General aqui dos Estados Unidos, que é o cara que manda mesmo no negócio, né? O cara que é o poderoso das decisões de saúde. Tem o tal do Fauci, que fala bastante e que, né, que estava bem ligado com as diretrizes do WHO a princípio, mas agora esse Jerome Adams, que é o Surgeon General, né? Ele está falando que agora as decisões do governo vão ser mais estipuladas de acordo com dados científicos e não com estimativas. Por isso que eles estão querendo abrir a economia devagar, eles estão querendo que as coisas voltem ao normal, por isso que está tendo. Mas aí está tendo um confronto entre o Trump, o presidente Trump, e os governadores dos estados, né? Porque aí cada estado, o Trump falou então que cada estado tome as diretrizes que querem tomar, mas as recomendações presidenciais, federais são essas. Então, né? Cada estado vai começar a tomar uma diretriz de acordo com o que eles acham. É importante falar o número de pessoas que têm aplicado para seguro-desemprego semanalmente aqui nos Estados Unidos agora bateu 5.245.000 por semana, né? Então é mais ou menos 22 milhões de dólares com problema, trazendo o orçamento do governo para baixo, né? Os hospitais já emergenciais vindo né, todo mundo sair de um lugar e ir para determinado lugar e oferecer extra hospital em tal determinado lugar, eles já estão cortando isso porque eles já não estão vendo necessidade para isso. Ok, então a primeira previsão falou que seriam mais ou menos 22 milhões ou 2,2 milhões, não vou poder falar isso. Vamos falar só que é 60 mil pessoas agora é a previsão de mortes, mas o número mudou bastante de milhões para 60 mil. Então, são boas notícias, mas não quer dizer que tudo vai melhorar de uma hora para outra. Se você tá overweight, né? Se você tá acima do peso, você não tá se cuidando, você fuma, você é sedentário, eu acho que esse é o aviso divino para você tomar conta do negócio agora e cuidar da sua saúde, porque as chances de você sofrer bastante com o vírus são maiores e até mesmo vir a falecer. É isso que está mostrando. Pessoas que têm o sistema imunológico comprometido ou que são mais velhinhos, né, que estão mais em risco de morrer. Agora, assim, o que eu gostaria de falar, antes de eu ir para as perguntas, se tiver alguma pergunta, muita gente, até mesmo eu, a princípio, estava pensando assim, nossa, eu não vejo a hora disso acabar e tudo voltar como era antes. Eu acho que vão acontecer, eu não tenho como prever, mas mudanças vão acontecer. Eu estava lendo um artigo no outro dia falando do fato que agora as empresas estão vendo que as pessoas podem trabalhar mais de casa, então vai ter mais esse direcionamento para as pessoas trabalharem mais de casa, então pode ser que o número que a questão dos aluguéis para empresas, né, comece a baixar, então pode ser que isso seja uma coisa boa. Estavam falando que agora os países vão tentar se voltar mais para uma produção local, né, em vez dessa globalização em importação e exportação. Eu acho que isso até, né, na minha opinião, é até bom, porque pode gerar mais empregos para determinados países e tudo. Que agora os sistemas online, os serviços online vão estar bem mais requisitados, né? E no caso, se você, como eu, tem um trabalho que é direcionado ao público, que precisa de um número de pessoas por perto, é bom você começar a pensar fora da casinha, porque as coisas vão mudar. As coisas vão mudar e a gente precisa se preparar agora para pelo menos tentar conquistar o que a gente ainda tem e se preparar para o próximo passo, porque as coisas vão mudar. Porque não quer dizer que as pessoas assim vão sair e tipo, Trump, ou seja, lá falou, tá bom, as porteiras tá aberta, vamos pro baile. Não tem nem baile aqui, né? Mas vamos pro bar, vamos pro jogo. Ou seja, as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo. Então as coisas não vão mudar rapidamente e algumas coisas podem ser que não voltem a ser como era antes. Então, o melhor
que a gente pode fazer no momento é tentar se adaptar, né? Levantar a cabeça, abrir o peito e falar, minha vida sempre foi difícil, por que vai ficar mais fácil agora, né? Nunca foi fácil, por que vai ficar fácil agora? E se cuidar do seu sistema imunológico, que significa fazer exercício, precisa fazer exercício. Meu programa online tá aí. Só me manda uma mensagem e pode entrar. Se você falar inglês, se você não falar inglês, não dá, eu só falo inglês. Fazer exercício, alimentação saudável e ali, ó, evitar açúcar refinado, porque eu tava ouvindo o cara falar lá, o médico, agora eu tô muito por dentro, né? Que se você come açúcar refinado, parece que paralisia as suas células brancas por 5 horas, né? Então, seu sistema imunológico vai água abaixo. Então, você quer evitar isso, você quer ficar saudável, porque se o bicho vir pegar você, você tá firme e forte para lutar contra o bicho, né? Tomar muita água pelo dia, né? Então, exercício, água durante o dia, alimentação saudável, sistema imunológico. Vamos ver agora as perguntas, se tem alguém batendo na minha cara ou não. Vamos ver se tem alguém aqui para falar alguma coisa. Só que eu tenho que chegar bem pertinho da imagem, porque eu não consigo ler. Oh, nenhuma pergunta? Oi, Luiz, que legal te ver. Oh, Kellyson, espero esteja bem. Queria saber como o sistema de saúde tem agido em relação à pandemia. Como estão os atendimentos hospitalares? Estão tentando todos os cidadãos, somente suspeitos de contaminação? Então é o seguinte, eles têm, até mesmo se você pegar nos gráficos, você vai ver que o número de casos dos Estados Unidos é o primeiro agora. Os Estados Unidos está liderando o negócio, mas é porque eles têm bastante testes disponíveis para a população. Tipo, a princípio era difícil conseguir ser testado, agora não tá mais tão difícil conseguir testado. Eu não fui me testar porque eu não quis ir me testar, eu tô firme e forte, não tô nem tossindo, tô bem. Então se alguém quer ir testar lá, vai testar. O que eu provavelmente vou fazer é tentar testar em relação aos meus anticorpos, se eu tenho os anticorpos para esse coronavírus, porque eu não sei se eles vão tentar fazer alguma coisa para restringir as pessoas andando depois, eu não sei como é que vai ser. Então esse é um teste que eu vou fazer. Mas então os sistemas hospitalares, o número de hospitalizações está indo abaixo, né? Aqueles hospitais emergenciais não estão sendo mais demandados, né? O approach, assim, como que os hospitais estão atendendo agora, assim, começou a usar vitamina C, eles não estavam usando vitamina C, então alguns hospitais aqui nos Estados Unidos já começaram a usar, método esse que estava sendo usado na China, e aí, o que eu posso falar disso? É isso, né? Os números estão indo abaixo, eu sei que eles estão mudando a prática um pouco e tentando adaptar, porque como é uma doença nova, ninguém realmente sabia como agir com a doença nova, né? E parece que tem alguma associação com os níveis de... Parece que tem alguma coisa a ver com sangue, não só com o sistema respiratório. E tem até uns estudos ligando ao Wi-Fi, ao 5G, o 5G, porque alguma coisa em relação à oxigenação dentro do sangue. Mas eu não vou entrar a fundo nesse assunto porque não é a especialidade, né? Mas o número de hospitalizações está indo para baixo, os números de casos estão indo para baixo, mas não quer dizer que o governo está abrindo as porteiras, né? Como eu falei agora há pouco, há 2 dias, ontem o governador mandou todo mundo usar máscara de agora por diante, né? Então, contradiz um pouco de acordo com as coisas que estavam indo. Eu não tô falando nem mal nem ruim dele, tá? Nem mal nem bom. Votaria nele? Não, eu acho que ele tá querendo aparecer pra caramba, mas isso sou eu, né? Aqui não consigo falar sobre Covid e com muitas pessoas. É tão assustador o limite das pessoas. Virou circo político. Obrigada por dividir as informações. Segurei. Flavinha, legal que você falou isso, porque isso tá virando assunto político. E aqui é a mesma coisa entre os democratas e os republicanos. Porque o Trump é o presidente, então eles querem bater. E aí as pessoas acabam esquecendo que a questão principal é o vírus e como que a gente pode se proteger e nos proteger e evoluir do que ficar tentando martelar porque é Bolsonaro, porque é Trump, porque, né, não, é esse o sentido mesmo do negócio? Sabe, é complicado. Em vez da gente ficar se atendo a essas coisas políticas, vai se ater aos fatos, né? Eu acho que as estatísticas... Eu já quebrei minha cabeça aqui, eu faço estatística desde o início. No início eu fico lendo assim, quantos casos comprovados, quantas pessoas morreram e quantas pessoas no mundo. Gente, olha, eu vou te falar, é muito
triste, mas é 0,01%. E eu fico lendo essas coisas e eu não consigo entender. E a mídia, a grande mídia, não traz muito essa informação, né? Então, vai para as estatísticas, escuta lá, lê lá, quantas pessoas morreram, quantas pessoas hospital. Tenta fazer as suas estatísticas para tomar a sua decisão e tenta não ir pela questão religiosa, política. Isso não tem nada a ver no momento. Isso aí é só para gerar mais briga, eu acho, né? Mas às vezes a gente é tão apaixonado por essas coisas que a gente acaba confundindo tudo. Com todo respeito ao vírus, às pessoas que ficaram doentes, vou falar de novo, eu tenho 2 amigos. Uma amiga que eu estou em contato desde o início com ela, desde que a coisa que aconteceu, porque eu convidei ela para entrar no meu grupo do Workout Online, é uma ex-cliente muito querida. E a mãe dela viajou da Colômbia para Nova York, mais ou menos em dia 24 de fevereiro. Demorou umas 2 semanas, a mãe dela começou a ficar doente. Passou 1 semana, 2 semanas, ela começou a ficar doente. Então tá ela, a mãe dela e o filho dela dentro de casa. O filho dela não mostrou nenhum sintoma. O filho dela não tem nenhum sintoma, mas ela e a mãe dela ficaram bem doentes. Elas foram testaram positivo e as recomendações foram que elas ficassem 2 meses de quarentena, que não fossem pro hospital, né, e que ficassem lá em casa e é isso. Eu conversei com ela, eu passei algumas coisas que eu li a respeito do coronavírus e suplementação, porque, de novo, se você for no hospital, eles não vão te suplementar com nutrientes, né? Não é parte da prática hospitalar agora. Eles estão com vitamina C aqui nos Estados Unidos, dependendo do hospital que você for. Mas tem coisas que você pode consumir que vai te ajudar a fortalecer o sistema imunológico, e se você ficar doente, vai te ajudar com os sintomas. E como eu falei, os médicos aqui têm falado com essa aproximação mais holística de vitaminas e tal, para ajudar seu corpo a ficar mais forte e combater a doença. Vitamina A, vitamina D, vitamina C e o iodine, né? Falei. Tem um outro amigo. Muito legal. Eles falaram que 2 coisas que me chamou muita atenção, que essa minha amiga e esse meu outro amigo que ficaram doentes, eles perderam o senso do cheiro e do paladar, né? Isso nesse tipo de vírus do Covid que eles pegaram, né? Porque tem diferentes, eles estão mutando e tem formas diferentes do vírus. Sem conseguir cheirar e sem conseguir, sem sentir o cheiro e sem sentir o paladar, né? Essa é uma das coisas que aconteceram. Essa minha amiga, ela acabou tomando a espirulina, tomou algumas outras coisas que eu li e ela falou que ela tá se sentindo bem melhor. Tá se sentindo bem melhor, mas ela sofreu. Ela ficou doente, viu? Ficou mal. Vamos ver. Luiz, saudades, parabéns. Obrigada. Minha tia, por isso que ela tá falando bem. Carol ali. Legal, eu acho que não tem mais muita pergunta aqui, né? Deixa eu ver aqui no Instagram se tem alguma coisa aqui. Instagram, pessoal, tá bombando, muito bom. Eu espero que eu tenha conseguido abrir alguma coisa. O grande problema é que Suécia é um país desenvolvido com uma economia exemplar. 100% das resistências com saneamento básico. Brasil, subdesenvolvimento, mas 40% não tem saneamento básico. Não tem economia para isso. A contaminação com vários epicentros será uma loucura. Infelizmente, estou muito preocupada. A testagem aqui é a menor do mundo, proporcional ao número de habitantes. Concordo inteiramente, Aninha. Concordo inteiramente. A situação na Suécia é diferente. Primeiro, né? Tem algumas cidades grandes que tem uma aglomeração maior de pessoas e é importante você entender isso. Se você vive numa cidade grande, e esse é um dos problemas da cidade de Nova York, é muita gente para pouco espaço, então a contaminação acontece mais rápido. E a Suécia tem Estocolmo, e talvez não sei mais quantas outras cidades grandes, mas no geral, né, é bem espalhado, né? As pessoas não estão muito em cima da outra. Então a transmissão não acontece muito fácil. Agora, tem lugares no Brasil, em São Paulo, onde eu morei em São Paulo, cidade de São Paulo, é muita gente para pouco espaço, falta de saneamento básico e tudo isso. Nova York, muita gente para pouco espaço, tem muito lixo, muito rato. É fácil, é mais fácil do vírus ser transmitido, né? É bom você levar isso em consideração. É muito importante você entender quantas pessoas estão próximas de você, ou se você está indo no seu quintal, ou se você está indo pro lado, em vez de ficar trancado dentro de casa. Isso eu vejo muito aqui. As pessoas estão colocando a cadeirinha para fora de casa e sentado na frente de casa, porque não aguenta mais ficar em casa. E a vitamina D e o ar puro faz bem para você também, né? Então é importante você entender que você pode sim, mas não pode se expor muito perto das pessoas. Se você vai estar perto das pessoas, as diretrizes são que você use a máscara
e que você tenha conscientização, né, de que você tá doente, você não sai de casa. Tá doente, não sai de casa. Mesmo que você não sabe o que você tem de errado, o que tem de errado contigo, né? Aqui, os hospitais já não davam conta da demanda normal agora. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Moro na praia, né, Lô? É verdade, Ana, ainda bem, né? Quem mora na praia agora, aqui aparentemente está tranquilo, mas se espalhar, de fato não tem estrutura. Então é importante manter quem pode o isolamento. Então, é de cada um o que vai fazer, né? Que nem eu falei, não pode ficar com medo de que vai morrer, mas tem que pensar nas pessoas que podem ser infectadas, né? De novo, eles estão falando que essa coisa vai ficar virando, que vai ser igual o vírus do flu, né? Que vai vir e vai voltar, vai vir e vai voltar. Ficar esperando por uma vacina, eu acho que vai demorar bastante. E se a vacina for segura, né? Testada, a gente não sabe ainda se vai ser testada antes. Já estão fazendo os testes, não estão dando certo. E quanto de cobertura vai dar? Porque assim, muita gente fala da... Desculpa, vou ter que entrar um pouco nisso. Muita gente fala da vacina do flu, mas a vacina do flu protege contra 0,2% e o vírus do flu, ele muta também. Ele vai mutando, a cada ano ele vai mutando, cada season, né? Ele vai mudando. Então, aquela vacina que era para aquele vírus já não pode não funcionar para outra. Então, é bom você começar a ler as estatísticas também de quão eficientes as vacinas são e se tem algum estudo preliminar, né? Que mais? Muito legal, Aninha. Obrigado por ter falado. Sim, já estudo sobre ser uma doença sistemática. Verdade, mas é sistemática. Muito legal. Ótimas observações. Parabéns. Bom, eu acho que é isso aí, né? Eu não tenho mais o que falar. Oi, Luiz, tudo bem? Quais as vacinas que você citou? Tá bom, vou falar de novo, então. É o que eu li por aqui, tá? Não são minhas recomendações. Isso são as vitaminas que vão ajudar o seu sistema imunológico. Em caso você começar a se sentir doente, você pode tomar a vitamina para te ajudar a combater, ao invés de só ficar esperando lá, tipo, tô doente, vou comer bolacha e vou ficar aqui sentado no sofá. Não, aí tem que ficar esperto. Ou mesmo antes de ficar doente, você já tentar fortalecer seu sistema imunológico através da sua alimentação, exercícios, tomar água, né? Ficar firme e forte para quando o negócio vir, você tá firme e forte. Então, vitamina A, vitamina D, eu vou falar o tipo de vitamina D que eu tomo aqui. A vitamina D que eu tomo é a D3K2. Porque assim, a melhor fonte de vitamina D é o sol. Isso não tem que se questionar. Se você não tem problema tomando sol, sol é a melhor fonte de vitamina C. Agora, se você vai suplementar, tem que ser a vitamina D3 com o K2, porque o K2 ajuda a absorver a D3, né? A vitamina A e a vitamina C. O que eles falaram aqui sobre a dosagem é você tomar a vitamina C de 1.000 a 5.000 miligramas até a diarreia acontecer. E aí, quando você sentir que você tá ficando meio devagar de novo, você toma a vitamina C de novo. Eu não fiz esse protocolo é o que eu li, não tô falando para você fazer, eu tô falando para você aprender sobre isso e fazer suas próprias pesquisas, né? Que mais? Perdi. Eu acho que é isso, né? Chega de falar, pelo amor de Deus, então tem que ficar firme e forte. Tem que cuidar do seu sistema imunológico, tem que se cuidar para quando essas coisas acontecerem você tá bem e poder lidar com a doença bem, porque assim, a gente não aguenta ficar nem um dia doente, né? A gente não aguenta nem um dia ficar doente. Ou tá ruim de quarentena. Pior é estar de quarentena doente. Aí que é pior, porque mais que um dia doente ninguém aguenta. E parece que essa é uma doença que em alguns casos te derruba mesmo. Então, o que você vai fazer? Você tem que se preparar. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando aqui. Olha desse laranja. Não, é besteira lá que ela falou. É isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e fique livre, sinta-se livre para mandar mensagens. Tá tudo bem por aqui, a vida continua, no mesmo tipo de isolamento que você deve estar passando no Brasil, eu tô passando aqui. Apesar que para mim é muito difícil imaginar que no Brasil a gente vai conseguir fazer isolamento social, porque a gente é um povo muito social, né? Que nem na Suécia eles não são sociais mesmo, eles nem se abraçam, então para eles deve ser até mais fácil. Nos Estados Unidos não é tão difícil, porque as pessoas não são muito chegar muito perto uma da outra, mas no Brasil, né, a gente precisa disso para se sentir feliz, mas tem que segurar a onda um pouco para ver o que vai acontecer. Não tô defendendo um lado nem o outro. Não tô falando que a Suécia tá certa, que os Estados Unidos tá certo, que o Brasil tá certo, que o Trump tá certo, que o Bolsonaro tá certo. Tô falando nada disso, eu tô falando das minhas experiências aqui, o que eu tenho lido sobre o assunto
e eu espero que eu tenha conseguido abrir a sua cabeça aí para você tomar suas próximas iniciativas, seus próximos passos. Só para fechar com chave de ouro, assim, eu sou formada em jornalismo, né? Eu fui uma atleta a minha vida inteira. Foi por isso que quando eu mudei para os Estados Unidos, eu quis entrar em fitness and wellness, porque é uma coisa que eu tinha conhecimento já, prévio conhecimento, e tenho estudado, tenho todas as certificações aqui, trabalhava e tudo. Mas eu tenho essa formação jornalística, né? E eu gosto de sempre tentar entender as coisas por debaixo dos panos. Então, eu só quero dizer que o mundo é capitalista, ou pensa comigo, quem é que tem mais poder no mundo hoje em dia? São os presidentes ou são os donos das corporações? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria financeira. Quem é que tem dinheiro, né? O que são os lobbies? Quem é que está por trás dessas decisões? Quem é que está ganhando com tudo isso? Então, não seja muito inocente só de acreditar que o governo e o mundo está fazendo tudo que pode para te proteger. Isso é ser um pouco ingênuo demais nesse momento. Só tenta se questionar sempre o que tem por detrás dos panos e por que está demorando tanto tempo as informações. Como é que essas informações estão chegando para a gente, sabe? Eles estão informando realmente sobre os índices, né? Fazendo comparações, trazendo tudo isso que eu falei para você hoje, ou eles estão mais se atendo nos dados alarmantes que está acontecendo em Nova York, que não sei o quê, tentando... Mídia quer fazer mídia, político quer aparecer, tem algumas coisas, companhias no mundo todo querem ganhar dinheiro, né? Só tô falando isso para você abrir sua cabeça e questionar o tipo de informação que chega a você. Não acredita em mim e não acredita de graça em ninguém. Tenta ficar entendendo de formas diferentes, sem se bloquear. Tenta deixar a informação chegar para você, assim você pode ter de várias formas e assim formar a sua própria opinião, né? É isso aí. O povo vai para a rua fazer... Luiz, o povo vai para a rua fazer... Ana Goleira agora. Oh, Ana, lógico que eu lembro de você, a goleira mais linda do Paraná. Então, aqui em Michigan eles foram pra rua, Ana. Em Michigan eles foram protestar, um protesto grande. Tinha muita gente na rua reclamando que eles estavam tendo os direitos civis deles retirados, porque eu acho que tem muita gente pensando na questão que eles têm que pagar conta no fim do mês, ou que eles têm a liberdade de sair na rua, fazer o que eles quiserem, que o governo não tem esse poder sobre eles, né? É constitucional. Então, isso é verdade. Isso tá batendo muito de frente aqui. Eu, sinceramente, até ontem, quando o governador do estado aqui mandou usar máscara de qualquer forma, eu me senti muito afetada. Porque, assim, não tô falando que não deveria, não tô entrando nisso, mas eu senti que, tipo, poxa, mas é isso mesmo, se ele manda eu fazer um negócio, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que usar a máscara mesmo que eu não acredite que eu esteja transmitindo a doença, eu esteja totalmente bem, ou não vou entrar nesses detalhes, não vale a pena. Mas me transtornou bastante. Eu senti que os meus direitos foram tirados de mim, né? Mas é isso aí. A gente tem que viver o mundo e acreditar que tudo que está acontecendo tem um motivo. Que quando a gente sair dessa, a gente vai ser um povo melhor. A gente vai passar menos tempo no telefone e vai passar a conhecer mais o vizinho, né? Vai tentar conversar mais de pessoa para pessoa. A gente tem que acreditar que as coisas vão mudar para melhor, que a gente sempre vai evoluir. Que primeiro a gente tem que ir lá para baixo, para quando tá lá embaixo olhar e falar, nossa, eu não quero estar aqui não, eu quero subir. E a gente encontra alguma forma de evoluir como pessoa, como cidadão e como uma comunidade, né? É isso aí. Obrigada pela atenção. Vamos ver como as coisas vão daqui por diante e tomara que eu te veja logo, né? E aí a gente dá um abraço. Eu sei que eu posso falar isso com o brasileiro, americano não quero abraçar muito, não. É isso aí. Te vejo uma próxima vez.